Olá, pessoal do YouTube, nosso canal Saber Alto, Manual do Conhecimento. Hoje nós vamos falar de compulsão por compras, né? Consumo compulsivos. Roda a vinheta. Olá, doutora Denise. Ah, Prazer estar aqui com a gente. Muito obrigada. eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Ó, pensando na carreira de quem está na área da saúde, eu fico imaginando começar uma carreira. Nosso canal é um canal focado, doutora, na área da saúde. Pensando no pessoal que está começando, estudante que está finalizando o curso, seja qual for a área da saúde, começar o seu investimento, por exemplo, em consultório. Pensando no uso de todo o material, enfim, despesas de conselho, despesas em relação ao estrutural, despesas relacionadas ao investimento da área, depende se é odonto, se é psicologia, né, tem os testes psicológicos, medicina, né, tem todo o aparato, as ferramentas da medicina. Seja qual for a área de saúde, fisioterapia, enfim, tem ali uma necessidade de um consumo alto para organização ali do início da carreira. Pensando nisso, a ideia de trazer a senhora aqui é justamente para pensar, doutora, como nós podemos trabalhar a questão desses juros que ocorre quando se compra muitas coisas ao mesmo tempo para poder iniciar uma carreira e a gente fica, ó, até o pescoço ali de dívidas para poder, alavancar, iniciar uma carreira da saúde, que é uma carreira cara. Sim, sim. E é especial até porque quando se começa o início de uma carreira, você não tem ainda uma perspectiva, correta de qual é a sua receita. E aí vem o grande entrave dos bancos agora fazer oferta de linhas de créditos, né, ofertam, empréstimos, cartões de crédito e demais, sem contudo avaliar a condição o percentual de garantia de pagamento. O banco, por sua vez, ele não faz uma oferta de valores sem visualizar a receita, né, o lucro dele. Então, fatalmente, o que que ele vai fazer? Ele pega, esse valor principal e transforma numa linha de crédito em que o consumidor venha pagar 5 ou 6 vezes a mais do que o valor principal, o que acaba sendo um valor, entre aspas, abusivos, embora o Banco Central não determine qual o percentual dos juros. Então precisa haver aí um controle, né, e se porventura tiver aí um profissional, início de carreira, que se perdeu, já se vê tomado com dívidas bancárias e atreladas a cheque especial, cartão de crédito, empréstimos e demais, existe hoje uma lei do superendividamento justamente para analisar e auxiliar, desde que essas aquisições, essa tomada de valores junto ao banco não seja caracterizada como má fé. Né, que é quando que se configura? Quando eu faço uma solicitação do crédito sabendo que eu já não tenho recursos para quitação. O que difere também quando o banco analisa o perfil daquele cliente e já verifica que ele já não tem esse respaldo para aquela linha, para aquele valor e ainda assim ele oferta de forma não é nem o consumidor que vai atrás do crédito, ele já oferta junto a fácil acesso entre terminais, que já tem lá uma linha pré-aprovada, ou um limite excessivo do cartão de crédito. Então, digamos lá que aquele profissional tem uma receita base, digamos, de R$ 10.000 e o banco oferta uma linha de crédito de 50. Então, ou seja, o banco ele fortalece a linha de consumo e fatalmente ele também vai chegar numa situação onde se torna uma dívida impagável. Porque quando você paga um percentual do cartão de crédito, você paga menos você fatalmente você renovou essa linha de crédito e você vai pagar 6, 7 vezes a mais. Quando eu tenho uma linha também de empréstimo, eu deixo de pagar, fatalmente tem os juros e demais, o que onera, além da taxa que eu já pactuei, que já é um diferencial. E assim como o outra linha também que é extremamente alta, que é o cheque especial. Então, essa linha de crédito hoje proporcionada de fácil acesso, que não se coloca mais sobre uma análise, então você já tem
no próprio cartão, num terminal, você não tem mais o crivo de aguardar realmente avaliar se você tem esses recursos, se é realmente pagável, você fica preso e acaba renovando essas dívidas. Então, hoje essa lei do superendividamento, ele ampara nesse sentido. Então você faz uma relação de qual é os seus credores, qual é o valor da sua dívida e o que é, na verdade, a sua despesa de manutenção. O que deve ser preservado pela sua dignidade, pelo seu bem-estar, né, o viver em sociedade, e aquilo que disponibilizar como, sobra, é o que você vai fazer a negociação para esses credores. Então hoje e o que eu também não recomendo, é a negociação individual por um tomador. Então vamos lá, eu tenho crédito eu tenho dívidas com cartão de crédito, eu tenho dívidas ou vários cartões de crédito, eu tenho dívida com empréstimo, eu faço sob pressão, porque até a linha de negociação fica disponibilizada nos terminais. Então o meu cartão de crédito na plataforma, ele já disponibiliza a forma de pagamento, a linha o banco também, o cheque especial. Não faça individualmente, reúna todos os seus credores e faça uma proposta de pagamento preservando o que é o seu custeio, a sua manutenção, né, o seu custo mensal de sobrevivência. Tá, e isso que a senhora chama de manutenção, de custeio, é todo esse processo de dívida fixa? Tem um Exatamente. aluguel, tem minha Isso. alimentação? Exatamente, exatamente. É. Então essa tem que ser preservada em primeiro lugar. E o que que acontece? Hoje, fatalmente, quando essas pessoas esse valor de créditos de fácil acesso, as pessoas não estão mais, pensando. Então, como vai fazendo essa renovação, não tem essa reserva, né, do que é a minha manutenção, o que que é a minha moradia, a minha linha de consumo, o que que é a minha alimentação, a assistência médica, enfim. Transporte, tudo isso Exato. aí não calcula. Tem que ser preservado, né, para garantir o bem-estar, a dignidade, e ali sim, sobre aquele enredo, fazer um plano de pagamento, mas reunindo todos os credores. E se porventura um credor se recusar ao comparecimento, esse pagamento fica suspenso. Hoje a justiça, ela ampara esse credor de boa-fé, que quer renegociar, ele quer de fato pagar, só que entra numa situação em que ele não tem mais recurso, é impagável. Até para avaliar também as linhas de crédito, embora o Banco Central não determine qual é o percentual praticado por cada banco, ele também ele ampara quando configurado os juros, abusivo, 6, 4 vezes o valor principal. Uhum, É prender esse consumidor, tá. né, pra de eterno. E vai fazendo essas renovações, são créditos fáceis, né. Certo. Então, doutora Denise, o que a senhora está dizendo aí, o pessoal que acompanha o nosso canal, que é da área da saúde, está iniciando a carreira, está terminando a faculdade para entrar na profissão, ou que já está na profissão, existe proteção da lei para rever todo esse processo, inclusive assessoria jurídica para revisar esses juros. Exatamente. Então, hoje nós tratamos também da questão da segurança. O banco já não tem toda essa autonomia. Ele é livre para praticar a taxa de juros dele, mas em contrapartida, ele não pode ser abusiva. Ele não pode afetar a dignidade, da pessoa. Né? E quando ele oferta, né, essa linha de crédito sem analisar se de fato, de uma forma compulsionando a pessoa a mais gasto, ele também hoje é penalizado, o que isso não acontecia antes da lei do endividamento. Então hoje é possível sim se renegociar os contratos bancários, em que antes parecia uma situação, muito à mercê sobre o poderio dos bancos, determinando as formas, aí ele que até porque os contratos são contratos de adesões, né, o consumidor ele não negocia, taxa, ele não negocia prazo. Então hoje existe essa lei do endividamento para amparar esse consumidor de boa-fé, que ele precisa remanejar as suas despesas. Um profissional da saúde está investindo no seu consultório, está comprando os testes psicológicos, no caso dos psicólogos, né? Enfim, dentistas, aí os odontologistas que estão investindo em todos os aparelhos, trabalhando com o seu consultório, tentando ali buscar meios de ofertar o melhor serviço e ter as melhores ferramentas possível para os seus clientes. Eles podem buscar um amparo nessa lei para trabalhar esses pontos aí de reajuste ou revisão de empréstimos, enfim, financiamentos. Com certeza. Essa ideia de que eram os bancos tinham autonomia, hoje não. Hoje a lei do superendividamento, ele ampara justamente para trazer a dignidade, para as pessoas e que elas possam realmente, pagar um valor justo, né,
e que elas consigam fazer o manejo da sua vivência, os seus investimentos para a vida profissional, que, né, o início realmente requer aí um bom investimento, mas amparado também, que hoje ela tem a lei do superendividamento para amparar e fazer de uma forma que ela consiga pagar um valor justo e nos termos daquilo que ela já do que é reservado, o pós a manutenção dela, que o não se mistura. Ela tem que permanecer, ela tem que resguardar o seu direito à dignidade, seus custos diários, né. Isso Doutora é muito Denise, importante. agradeço a sua presença no canal. Pessoal que está acompanhando o nosso canal, se inscrevam, assine o sininho. Se tiver dúvida, pergunte à doutora Denise. Se você estiver endividado, está começando a sua carreira, ou já está com a sua carreira consolidada, mas está modificando alguma coisa dentro do seu consultório e precisar ali de fazer um financiamento, está achando lesado, está se achando lesado, enfim, está com juros abusivos, procurem a assessoria jurídica. A doutora Denise, vou deixar o seu contato aqui, Ah, contato da senhora, para alguém, se precisar aí de ter esse suporte, a doutora Denise está à disposição a responder também o pessoal do nosso canal. Muito obrigada, pessoal.